Tem novidades sobre o São Paulo pagando dívida para evitar punição na FIFA. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana para todos vocês. E o São Paulo conseguiu pagar uma dívida que evitou punição na FIFA. Mas calma, ainda não me refiro ao transfer ban do Marcos Antônio, que impede o registro de Domingos Duarte e também de Iago. São Paulo foi ameaçado pelo Enzo Dias, lateral esquerdo que faz parte do elenco. O tricolor tinha 15 dias para pagar 50 mil dólares de pendência. Se não houvesse o pagamento, o Enzo Dias havia prometido denunciar o São Paulo. Só para você entender o clima do Enzo Dias com a atual diretoria tricolor, não há mais nenhuma condição de o Dias seguir no clube, até por isso o São Paulo já se antecipou e contratou o Iago por empréstimo junto ao Internacional até dezembro. São Paulo fez uma força-tarefa, conseguiu esses 50 mil dólares e acabou depositando a grana na conta do Enzo Dias. Agora, São Paulo e Enzo tentam chegar a um acordo para rescisão do contrato de forma amigável. Assim, o lateral esquerdo argentino vai buscar um novo clube e o São Paulo, com o Wendel e com o Iago, passa a ter duas opções brasileiras na lateral esquerda, uma vaga a menos de estrangeiro sendo ocupada. O Nicolas da Base também surge como uma terceira opção para o setor. São Paulo ainda vai buscar mais reforços. A prioridade do momento é a resolução desse transfer ban de 6 milhões e 100 mil reais junto ao Lazio pela compra da primeira parcela do Marcos Antônio. Enquanto não houver esse pagamento, o São Paulo está impedido de registrar dois atletas que já teriam condição de jogo. Assim que resolver essa pendência, o São Paulo segue aberto e de olho no mercado. A busca nesse momento se dá mais por um meia, até porque já foram contratados atacantes de lado de campo, volante, dois laterais e um defensor. Nicole Macis vai cair? Forte abraço de Goiânia. Eu não estou botando muita fé nessa história não, Douglas. Na semana passada, 8 conselheiros assinaram um pedido de exclusão do Arrimacis. Faz parte da política do São Paulo, como faz parte da política do Corinthians, enfim. Mas não há subsídios suficientes para pedir o afastamento do Macis. Né? A verdade é que ele está longe de se fazer uma boa gestão. Não sei se merece uma reeleição. Eu não, se fosse conselheiro do São Paulo, não votaria por essa reeleição, mas pedir a saída dele me parece meio maluca, né? Gestão temerária, porque o São Paulo recebeu um transfer ban, mas recebeu o transfer ban por conta de tudo que foi deixado pelo Casares e por outras administrações, enfim, não tem procuração nenhuma para defender o Macis. Repito, acho ele um presidente bem ruinzinho, mas acho que não tem por que tirá-lo antes do fim do mandato, que se encerra em dezembro, senão você cria uma situação de caos e instabilidade política que não é boa para ninguém, tá certo? E preferencial, o espaço para o superchat está aberto. Rosa Marques, alguma notícia boa do São Paulo? Rosa, o anúncio da renovação do contrato do Caleri deve acontecer nessa semana, tá? Talvez nessa segunda ou terça. Durante o fim de semana, as partes se acertaram para a prorrogação do contrato por 2 anos, mais um se ele disputar nessa segunda temporada pelo menos 60% dos direitos econômicos. O Basílio quer saber alguma novidade sobre o transfer ban do São Paulo. Basílio, não há uma data para quitação desse transfer ban. São Paulo está tentando buscar dinheiro emprestado, antecipado, não há dinheiro em caixa. São Paulo não tem de onde tirar 6 milhões de reais, mas há uma prioridade no pagamento desse transfer ban à medida em que, enquanto não o fizer, o São Paulo tem 2 reforços pendentes. O Iago, lateral esquerdo, que vem do Internacional por empréstimo até dezembro, e o Domingos Duarte, que assinou contrato com o São Paulo, mas os dois dependem dessa queda do transfer ban, uma dívida de mais ou menos 6 milhões de reais, por conta da primeira parcela da compra do Marcos Antônio. Beleza? Nicola, na sua opinião, o Iago será titular no São Paulo? Quem é que está perguntando? O Marcos Alves, né? Marcos, eu acho o Wendel mais jogador, mas eu me decepcionei com o Wendel, tá? O Wendel que vem para o São Paulo do Porto para ganhar 1 milhão de reais por mês, com um currículo interessante, nunca conseguiu jogar bem como eu imaginava no São Paulo, não. O São Paulo ainda vai trazer alguma peça, principalmente para o meio. Recentemente o Rafinha deu uma entrevista afirmando que tem a intenção de trazer mais 2 jogadores. E é natural que, diante do que já chegou o lateral direito, o Aurélio Buta, já chegou o lateral esquerdo, o Iago, já chegou o zagueiro Domingos Duarte, já chegou o volante, o Nilton. E qual outro reforço que chegou? E ponta, já chegou o Vitor Sá ponta, imaginemos que um meia seria natural, né? Macis é uma mosca morta, ele ou qualquer outro que entrar agora ou depois tanto faz. Não tem ninguém que entenda de futebol e gestão. Fico imaginando se fazem essa zona na empresa deles. Dino, só uma coisa importante, não é um grande problema que o presidente não entenda de futebol. Eu te diria que poucos presidentes de clubes no Brasil entendem a fundo sobre futebol, tá? Mas eles precisam contratar quem entenda.
E a pergunta que fica é, será que o Rafinha, que foi um jogador grande, currículo importante, será que ele está preparado para ser o executivo de futebol de São Paulo? Ele que acabou de se aposentar, será que não seria legal tê-lo como um gestor, como um gerente, como ele havia sido contratado, com outro cara especialista de mercado? Enfim, o tempo que vai dizer, né? Às vezes não é necessário. O Severino Costa quer saber se o Enzo pode sair do São Paulo de graça. É a maior possibilidade, Severino. Nos últimos dias, o São Paulo fez um esforço para conseguir $50 mil e pagar uma dívida. O Enzo tinha dado 15 dias para o São Paulo fazer essa quitação, senão ele levaria o caso para a justiça. Para evitar qualquer problema, o São Paulo fez esse pagamento e agora discute com os representantes do Enzo uma rescisão do contrato de forma amigável. O São Paulo até já contratou um substituto para o lugar do Enzo, no caso o Iago Borducci. Nicola, você acha que esses conselheiros do São Paulo têm a obrigação de tirar o clube dessa lama que eles colocaram? Obrigação eles têm, mas o que eu posso te garantir, Lucas, é que esses vão ser os primeiros a descartar qualquer possibilidade de SAF no São Paulo. Então eles não estão preocupados em tirar o São Paulo da lama, estão preocupados em se perpetuar no poder, tá bom? E Caleri está bem perto de renovar seu contrato com o São Paulo. Falta apenas a assinatura do novo acordo. A diretoria do Tricolor chegou a um acerto com os representantes do argentino nas últimas horas. O novo contrato será estendido por 2 temporadas, prorrogáveis por uma terceira. Isso porque, se o Caleri disputar pelo menos 60% dos jogos nesse segundo ano de contrato, o vínculo é estendido por mais um ano. Atacante de 32 anos de idade, que está na sua 6ª temporada da segunda passagem pelo São Paulo. 256 jogos no total pelo Tricolor, 91 gols marcados e 2 títulos da Copa do Brasil de 23 e da Supercopa do Brasil de 24. Caleri que chegou a ser sondado pelo Flamengo e teve propostas oficiais de Boca Juniors e River Plate. Como o contrato do Caleri se encerrava em dezembro, existia uma grande chance de o Caleri já assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior em 2027. Mas o Caleri deixou clara a sua permanência, sua preferência pela permanência, e isso acabou acontecendo depois que o Caleri reduziu sua pedida e o São Paulo aumentou a oferta. A torcida do Tricolor chegou a ficar ofendida com a pedida e as exigências do Caleri, que queria 1.800.000 por mês de salário, 9 milhões de reais de luvas e o pagamento dos 7 milhões de reais da dívida de forma emergencial, em no máximo um ano. No fim das contas, o São Paulo não chegou a esse 1.800.000 de salário, embora tenha se aproximado. As luvas serão bem menores em relação à dívida parcelada ao longo dos 2 anos de contrato. O Caleri também exigia bônus por títulos e classificações. Os bônus vão ser pagos numa condição bem inferior à pedida pelo argentino. E o Datafolha divulgou a mais recente pesquisa sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro, com algumas novidades importantes. O Flamengo segue disparado na primeira colocação, 22% dos torcedores. Corinthians é o segundo com 14%, mas tem mais torcida do que Palmeiras e São Paulo juntos. Isso porque o Palmeiras é o terceiro com 7%, São Paulo aparece em quarto com 6%. Quinta colocação com novidade, o Cruzeiro ultrapassou o Vasco e assumiu o 5º posto. Ele está bem à frente do Galo, que é só o 8º. Embora a diferença percentual seja pequena, Cruzeiro com 3% dos torcedores, o Atlético com 2%. O Vasco é o 6º colocado com 3%. O Grêmio é o 7º, o Internacional é o 9º. O Grêmio com 3%, o Internacional com 2%. Santos e Fluminense também têm 2% da torcida. Bahia, Botafogo, Vitória, Atlético Paranaense, Sport e Remo aparecem com 1% cada. Tô tirando dessa lista a seleção brasileira, que foi colocada como 8ª colocada. Não acho que a seleção brasileira pode ser incluída como um time na concorrência com os demais. Importante registrar que essa pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre 22 e 23 de julho, em 139 municípios. A margem de erro é de 2% para mais, 2% para menos. A pergunta que eu deixo para você: você acredita em pesquisas de torcida? Acha elas confiáveis? E sobre os números que eu passei, o que te parece mais real e mais maluco? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua percepção, beleza? Júlio César, o que você acha da disputa do Rogério Caboclo e do Arrimacis? Cara, péssimo para o São Paulo. O Arrimacis já se mostrou, na minha opinião, incapaz de comandar alguém como o São Paulo, a um clube como o São Paulo. Tem a mínima capacidade, condução e condição, tá? Ele acabou herdando o São Paulo por conta de todos os problemas do Júlio Casares, mas para mim é um presidente absolutamente fracassado. Rogério Caboclo teve enormes problemas na CBF. E eu até escutava boas referências em relação à forma como ele tomava as decisões. Era um cara elogiado na CBF. E por gente que esteve trabalhando com ele.
mas foram algumas situações em que ele se colocou que causaram a sua expulsão, que eu acho que não combinam com o São Paulo, tá bom? E aí, só para ler o que eu recebi de uma fonte hoje do São Paulo, quer ver, ó? Deixa eu até buscar aqui. A pessoa estava me contando o seguinte, ó. A oposição quer lançar o Caboclo o mais cedo possível. Estão se ajustando com o grupo Legião do Belmonte para que o Vinícius Medeiros seja o vice. Tá? Então, Rogério Caboclo de candidato à presidência e o Vinícius Medeiros como vice. Mas o Belmonte continua falando com o Assis como conselheiro político. Então tem essa incompatibilidade. Tá? Eu confesso que eu tinha certeza que o Vinícius Pinotti seria o candidato da oposição. Né? Não sei por que o Pinotti acabou abrindo mão dessa condição. Fala, família, beleza? Chegando aí com mais um giro de notícias exclusivos e atualizados do mercado da bola do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente do maior clube do mundo, o São Paulo. Desde já agradeço muito vocês, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui.